Beleza. Bom, meu nome é Bom, Davi meu nome é João. e nós estamos aqui num formato à distância para ver e falar sobre o regional de Stuttgart, correto? Foi tempo, né? Faz tempo, né? Foi um Faz tempo. longo off-season aí, né? É, exato, a gente falou um pouco sobre isso no último, né, sobre como provavelmente não tinha coisas, que não tinha regionais, né, marcados, e então a gente até deixou o Stuttgart um pouquinho para depois, né. Isso. E agora a gente vai ter uma visão até um pouco mais à frente, né? Se o formato de Stuttgart se manteve Sim, e a e gente como é que espera. impactou, né. Isso. Assim, o regional de Stuttgart eu não estava preparado, eu nem sabia que ia rolar, tanto é que eu não fiz as predictions, né, tu também não chegou a fazer. É, me pegou de surpresa, É, confesso. eu também não estava ligado que ia rolar, mas, cara, foi uma surpresa muito grata, assim, vou começar pelo metagame, né, Uhum. e assim, eu já dou um spoiler que como a gente não teve prediction sobre, o regional de Stuttgart, né, eu já dou um spoiler que na nos meus palpites para o regional de Toronto, eu vou botar 18% de Dengo, tá? Já dou esse spoiler aí. E eu Sim, faria o mesmo se eu soubesse que ia ter o de Stuttgart, né? sim. É, cara, eu não sei como é que foi a última, se teve crescente ou não, né? Em relação ao like, né? Vou até puxar isso agora para fazer essa comparação, Dá uma olhadinha, porque. mas puxando aqui, de fato, o Goldengo foi 17,3%. Bastante coisa. Assim, com a variante de grupo ligada, né? Uhum. Eu apostaria 18% com ela desligada. Então eu erraria por 3% aí, mas foi bastante mesmo. Mas o top 3 não mexeu, né? Dengo, Gardevoir e Pult. Pois é. E Pult continua bem popular e Stuttgart foi um grande resultado para Pult, né? Para os duvidadores de Pult. Ué, não dá pra duvidar, cara. O deck ele é só muito. Ele é muito. Ele te beneficia muito por tu jogar bem, né? Não dá pra ignorar deck assim. Exato. Estava- Na variante de grupo desligada, o terceiro lugar ficou pra Charizard e Pidgeot. Pois é, que antes a gente tava apostando, pelo menos eu tava apostando muito Sim. nele, né? Mas ele não tava convertendo em quantidade, só em Não, não. resultados, Não. né? Mas aí o solo europeu é diferente também, né? A gente tava vindo de Las Vegas, do Like, a gente viu um pouquinho daquele evento especial de Buenos Aires também, Não, exato. né? E aí agora que nós voltamos pro evento europeu, que esse impacto de regionalidade é muito alto, né? E, e também esse foi o primeiro formato de. Esse foi o primeiro formato de Fogo Fantasmagórico, né? Sim, E então a gente tem a Idown, né? Que é uma adição perfeita, assim, pra Charizard e Pidgeot. né? Que é uma nova E. versão do deck, né? Né, exato. Eu fiquei um pouco surpreso, na verdade, de ver Mega Absol com 5%. Apesar de 5% ser pouquíssima coisa, eu esperava que fosse até menos, assim. Eu apostaria que Grizzle ou Cerulege teria mais porcentagem que Mega Absol. Parece tão ruim pro formato de o Fogo Fantasmagórico. Pois é, cara, realmente, assim, mas eu acho que também pode ter pessoas que se identificaram com o deck, porque a Dragapult, por exemplo, teve momentos em que não era a melhor play, né? Sim, E em relação a posicionamento do meta, né? sim. E a galera começou. Talvez o Mega Absol não seja tão efêmero quanto eu pensava que seja, né? Talvez ele se estabeleça como um arquétipo que seja ali sempre presente Uhum. com seus players fiéis, né? Mas realmente, assim, eu não tô pegando muito do apelo dele, porque o matchup de guard começou a ficar já mais esquisito do que era antes, né? A Jancy é mais um problema a resolver, né? Para esse deck. É, E. especialmente porque a Diance, pra esse formato, ela não é uma surpresa, né? Não é como se as Uhum. pessoas, tipo, meu Deus, estão rodando Diance, sabe? Tipo, todo mundo meio que sabia, assim, que a Diance ia ser uma verdade desde que ela saiu do papel. Exato. E Goldengo, que é o deck número um, né? Tem sido há um tempo, também é um matchup que não é muito agradável pro Mega Psy, né? Então. Esses 5% aí eu acho que não são jogadores que estavam pegando pique de conforto, assim, né? E não dá pra Sim. dizer que eles estão errados também.
É, e o conforto ele se provou, né, cara? Porque de Alicente Gardevoir tava com 55% de win rate aí pro Mega Absol. Uhum. E a Gardevoir sem de Alicente 60%, cara. Então alguma coisa tinha. Claro que, cara, ah, qualquer escolha de deck atualmente que simplesmente ignore o Gholdengo Lunatone é um problema, né? Mas é aquilo, sempre tem o Ogerpon, aquela ida e volta do meta de Ogerpon, né? Sim, pois é. Só E que a realidade é que Tech pro Ogerpon já meio que virou uma realidade, né? já. Não, o Goldengo agora ele foi, o deck, como o deck foi evoluindo, que é bem assustador, né? Porque ele como um deck por si só, ele já é muito quebrado, muito consistente, e ele tem sempre respostas que encaixam pra Item Lock, pra Ogerpon, né? Então, eu não acho que tem uma coisa. Hoje, no formato de hoje, eu não acho que tem algo que pare Goldengo universalmente, né? Tipo, isso aqui, essa carta aqui, ou esse conjunto de cartas são uma resposta para Goldengo, né? Tipo, É, você exato. tem maneiras de melhorar um pouco as suas chances, né? Mas Goldengo vai ter resposta para tudo hoje em dia, né? É, É, pro formato de Fogo Fantasmagórico eu teria um pensamento se o Mega Absol fosse meu deck de escolha, né, eu teria um pensamento parecido com tipo, eu sei que a maioria dos Dengos estão rodando Tech, então eu não vou nem tentar rodar o Gerpon, sabe? Teria algo é, assim. uhum. Eu E rodaria tipo, do Azeri porque ela é relevante em outras matchups, não só no match de Goldengo, né? No máximo, assim. sim, sim. Daí pode fazer sentido. Claro que daí você poderia estar pensando num Charizard também, né? É, mas o Charizard também tem algumas situações que podem. Algumas cartas para lidar com o Gerpon, né? Então é uma carta muito de leitura, né? Não é uma carta que Sim. você roda de forma geral, né? Uma coisa que eu Até- queria, uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que até o Liam, na época, em dezembro, foi dezembro, né? Ele, ele se atentou, né, no Twitter, é a porcentagem de vitórias de players de Zoroark da Europa, né, cara? Terminar uma amostragem de 74 players, terminar o campeonato com 36% de win rate é, tipo, Uhum. bizarro. Cara, prova mais uma vez que Zoroark, ele não é um arquétipo fácil, ele não é um arquétipo que a pessoa consegue pegar e jogar, né? Não, é. Tipo, Dragapult, Gardevoir, apesar de serem decks complexos, eles muitas vezes como é que eu posso dizer, você pega eles e eles já vão jogando, sabe? Você já vai ter matchups muito favoráveis algumas vezes. É, o Zoroark você precisa encontrar as brechas, né? Sim. E a verdade é que a complexidade de Gardevoir e Dragapult é questão de profundidade, né? Porque se tu pega o deck, o iniciante consegue vencer com o deck, né? Uhum. Zoroark é meio Exatamente. bizarro, né? O Zoroark, o piso pra você jogar de Zoroark é muito alto, né? É. E então é uma coisa, é uma deck assinatura de alguns jogadores mesmo. Mas eu tô curioso pra ver o que os europeus estavam rodando, porque é um momento do meta. O Zoroark sempre foi um arquétipo muito aberto, mas eu acho que hoje, em especial, nos últimos torneios Major, assim, nos últimos 3 4 o Zoroark tem sido uma bagunça. Ninguém sabe direito o que rodar no Zoroark, né? Até os melhores players têm divergido bastante. Então eu quero ver qual foi a abordagem que eles trouxeram, pra que eles perderam, pra gente É, fazer a uma análise. gente, a gente pode dar uma olhada, mas eu já te adianto que nenhum deles passou pro dia 2, né? Assim, dois passaram. O mais bem colocado deles foi top 239. Vamos ver o que que ele trouxe. Bora. Ele trouxe o Tuds, cara. Ele trouxe Tuds, capa, Double Tema Evolução e um Arvin. Boa. É uma lista bem decente, cara, com certeza. Sim, Ah, contra Dengo com certeza, né? Não dá, com essa lista não dá pra reclamar contra Dengo, né? não, é exato. A gente tava conversando, né? Eu sou defensor do Scroll desde que eu vi ele no Mundial, cara. E o que eu imaginava-se que o Goldengo ia crescer cada vez mais no formato, né? É, eu sempre achei muito curiosa essa pique de Darman tá voltando por parte de alguns jogadores como o Lee e a Piper, né? É, mas aqui a gente viu que se pagou, né? Um pouco assim, ele ganhou de 2 Goldengos, né? Que pra um Zoroark é um ótimo resultado, assim. Parece que É, Goldingo não foi o problema da run dele, né? Apesar de ele ter perdido uma. não. Ele não pegou nenhum Dragapult e Dusknoir, mas sinceramente, essa lista de Zorak e Duene que ele trouxe é a que eu me sentiria mais à vontade jogando contra se eu tivesse de Dragapult e Dusknoir, assim.
Uhum. O Zoroark se encaixa. Eu fico muito mais confortável de dar uma Quissera pra um Zoroark que se encaixa, sabe? Alguma coisa me deixa mais à vontade. Principalmente com a valorização do meu TM, tá ligado? Do meu TM não, do meu Jimmy Tower, assim. Mas enfim, Sim. não foi esse problema, né? Ele não pegou Dusknoir e Dragapult, então, enfim. É, exato. Então é isso. Eu acho que realmente é uma questão de, não, de qualidade de players de Zoroark, né? Não são players de Zoroark que já estão estabelecidos e tal. E é um deck que ele vai dizer. Se você for bem de Zoroark, não é pelo deck, né? É 100% pela performance, né? Então. E ele já começou aqui com uma run de Megânio e Yogg-Moth, né? Então já era um Foda. sinal. Sim, é foda. Quando esse round 1 é duro, né? Alguma coisa Mas, mais cara, pra o falar? Zorak. Pode Hã? falar, pode falar, pode falar, pode falar. O Zorak tá vivo, cara. O Zorak tá vivo, o Zorak nunca Não, sim, morreu. sim. Ainda mais É. com o anúncio do Zekrom. Exato. Agora eles é um momento muito estranho de usar ele, né? Sim, agora que a gente sabe que o Zekrom vai sair, né? É Uhum. muito estranho de usar ele antes disso acontecer. Inclusive, é um que eu acho que ninguém vai tocar muito, assim, sabe? No Zoro. A galera vai. Mas, em compensação, né? Depois, ali nos eventos de fevereiro, aí eu acho que ele vai dar uma crescida legal. Hoje eu tava vendo a live do Summit, que é um ótimo jogador de Dragapult. Ele ficou top 8 em Las Vegas. E ele comentou, assim, ele conhece pessoalmente a Piper, o Lin e tal. E ele comentou, assim, que pra Toronto os dois pretendem ir de Zoroark, cara. Então vamos ver aí. Cara, tô bem curioso. Vai Assim, ser eles legal. estão sempre encontrando o molho, né? Então, Exato. vai Algo que, vai sabe? rolar. É, Zorak é um deck que você quer sempre targetear o meta, né? Então eu tô bem interessado em como é que eles vão lidar com o Charizard, né? Uhum. Que agora é uma tendência muito forte. Mais uma coisa do metagame pra comentar? Ahn, Vamos ver aqui. Cara, Cara, então o Charizard é o maior destaque, né? E o Dragapult Dusknoir, ele sempre ficou mais ou menos nessa porcentagem, né? sim, não muda muito. É. Então acho que agora é mais ver os resultados mesmo, que foi o que mais impressionou nesse regional, né? Uhum. É, o quinto lugar que, que ficou com Dragapult e Pidgeot, ele. Cara, ele é um cara que ele já é conhecido por insistir muito nesse. Ele é um cara que é conhecido por insistir muito nesse arquétipo com box. O box, a faixa de vitalidade. Eu esqueci o nome o Jackson. O próprio Jackson já adereçou algumas builds a ele algumas vezes, assim. Uhum. Então, muito feliz de ver ele. Ele foi o principal, assim, inventor de Dragapult com Charizard, né? Sim, Lá em dezembro de 2024. Então, muito legal de ver ele no top 8 aí, lá pra Europa. Mas a grande surpresa foi o Nikolai, né? Com essa build um tanto quanto interessante. Antes do Jackson ser campeão, quando eu tava interessado no arquétipo de Charizard, eu fui pra. Eu fui pro Oriente, né, pra ver o que eles estavam rodando assim no Oriente. Porque eles estavam uma expansão à frente a nossa, né? Eu tava curioso assim pra ver. E, cara, eu vi algumas builds de Charizard com Noctowl, mas elas eram muito diferentes, assim. Elas não iam Pidgeot, né? E elas não iam Terápagos também. Normalmente a ferramenta principal de ativação era o Waterpon, né? Então, essa build apesar de já existir uma ideia, né, parecida, o lançamento da Dawn, assim, tipo, e essa build em específica do Nicolai, ela pareceu muito única pra mim, assim. sim. E ela permite combos muito interessantes. O Item Lock é bem impactante aqui, mas ele tem algumas respostas, né? Ele tem como conseguir montar alguns setups ali com a Dawn. Uhum. E esse combo de Dawn, Harkand com Dusknoir e Charizard, assim, te permite uns turnos muito explosivos, né? Que se torna um pouco característica, né? Desse arquétipo de Noctowl. O que eu vou dizer é que as minhas experiências, esse deck simplesmente explodiu e saiu muito da bolha, né? As nossas experiências pessoais, tanto no live quanto em eventos presenciais, provaram isso. Então, o que eu posso dizer é que, na minha experiência,
o Itemlock com Budil ele não funciona particularmente. Eu preciso ter a sorte de, sei lá, ele wifar o Rotom no nível no primeiro turno, né? Uhum, Porque se ele não wifar, assim, o Budil ele meio que é irrelevante. Ele vai ter resposta para Budil sempre com o Rotom em estádio. sim. Então, eu preciso de. Eu não preciso só do Itemlock, né? Eu preciso de Uhum. muitas outras variáveis, assim. Com o Felicia eu imagino que seja diferente, né? Mas com o Budil, assim, o Itemlock do Budil eu não me preocuparia tanto, sabe? Uhum. É, até jogando de Foolish eu notei bastante diferença em relação ao arquétipo de Pidgeot e Charizard. Assim, tinha jogos de contra Pidgeot e Charizard que eu só encaixava o Talk turno 1 e eu só ganhava o jogo, sabe? Ele realmente não conseguia montar nada. Esse daqui eu vejo impacto com o Foolish, principalmente por aquele dano que ele dá, por ser mais difícil de nocautear e tal. Ele já deixar dando pra trabalhar depois no board, pegar, fazer turnos de 3 prizes, 4 prizes futuramente. E, e claro, o fato de eu ter depois Macaldabrado pra perseguir as corujas, né? E os speeds e tal. Mas ele é um deck bem assustador com essa down, cara. Ele parece que nunca. Não é um deck que você consegue quebrar no início, né? Como parecia antes, né? Ah, exato. Então, Cara, ele tem combos muito bizarros, assim, de tipo. De parecer que tu tá em vantagem em setup, parecer que tu tá em vantagem de prêmios, e ele simplesmente, tipo, explodir em um turno, conseguir fazer 4 prêmios, 5 prêmios, dependendo do set que ele tiver de Dusku e Maca e recuperação, e se ele tiver uma root sobrando, se tu não conseguir impedir isso, e o Pato ele não resolve em nada também. Eu tive uma experiência jogando de Buffalo e Kangaskhan contra esse deck, né? E o Pato, ele, tipo, não faz nada, assim, contra o deck. Ele precisa ser o Golduck e tu não consegue. E tu não tem tempo suficiente pra fazer 2 Golduck antes que ele faça, tipo, 5 prêmios em um turno, assim. É assustador, velho, é assustador. é um pouco a vibe que o Put Noir passa, né? Que você construir essa vantagem, assim, de prêmios, É, é, exato. não O fica nada Put, às vezes. o Put ele é mais lento e quando ele explode, principalmente pelo costume, né? Ele parece ser mais previsível. O, o, E ele parece ser um pouco mais, tipo, como é que eu posso dizer? Ele parece ser um pouco mais consistente no que diz respeito a setup, né? Porque ele não precisa de tanto espaço de banco e afins. Mas quando o Charizard ele resolve todos esses problemas, então quando ele consegue estabelecer de forma quase incontestável um área zero, né? E um Pidgeot e consegue ficar com o Noctowl sobrando, e tu dá bump no área zero, mas tu percebe que não é mais o suficiente, porque ele, sei lá, ele vai descartar um Rotom dele, vai ficar com o Pidgeot, vai ficar com o Root sobrando, assim. Então é um negócio, tipo, que quando consegue estabelecer é assustador, velho. Se tu não parar nos primeiros turnos ali com disrupção, com item lock, e tirar o Noctowl dele, cara, tipo, é bizarro, assim. Exato. E a gente viu que pela run do campeão, né, do Nikolai, vendo os jogos que ele pegou, é a nata do meta, né, cara? É cheio de Gardevoir, cheio de Goldengo, alguns push no ar ali pra fase 2 também. Então, é um deck que, nas mãos dele, pelo menos, né, parece ter sido feito pro topo do meta, sabe? Desde o do primeiro dia ele tem pego só matchups bem relevantes para o formato. Então, e quando um jogador médio olha para isso, né? Olha para um Pokémon, nocauteia Guard num golpe só, sabe? Já tem um matchup ali que pode ser mais favorável. E aí tá ganhando de Dragapult também, tá ganhando de Goldengo. É a receita pro Charizard popularizar, talvez da forma que ele não tenha popularizado depois de Milwaukee, né? Que o Jackson Ford ganhou. Agora talvez tenha sido o impulso que o Fred precisava para deslanchar de vez. Claro, vendo pelas nossas experiências da fila do live e aqui de Porto Alegre, né? Eu vou dizer que eu apostaria no próximo regional de forma tranquila, assim, que esse arquétipo vai ficar mais popular que o arquétipo de Pidgeot, assim. É, eu acho que faz todo sentido. Tem um molho diferente, com certeza, com o Noctowl junto. Muito. Ele, E ele parece muito, muito, muito consistente. Esse arquétipo com Noctowl, assim, muito consistente. Te- Eu. sim, eu de, de, de Pidgeot e Charizard, eu lembro de ter, nas minhas experiências pessoais, eu lembro de ter turnos, assim, que eu fazia
o procura rápida do Pidgeot pra Lily, pra eu conseguir ter, tipo, um próximo turno, assim, pra conseguir ter uma mão, pra eu conseguir ter recurso. E, cara, isso parece só não ser uma realidade, assim, no deck do Nikolai, assim, tipo, é muito consistente. Não, se você não vai atrás dos Root Root, cara, assim, prepare-se para ser explodido no mid late game, assim, sabe? Porque Sim. essa era a fraqueza do Charizard, né? Em suma. É, E o Nicolai parece ter resolvido bem isso com a Down e com a Eclosão das Corujas, né? ele pegou todos os matchups que ele queria também, não duvido que ele queria pegar algo diferente disso. Assim, eu garanto que essa experiência dele foi muito única, né? Porque apesar de pessoas conhecerem arquétipos parecidos, eu duvido que ninguém tenha não se surpreendido, né? Tipo, desses 18 jogos dele, eu acho que dos 18 alguma coisa surpreendeu, sabe? Tipo, Sim, e isso importa, cara, isso importa muito. Mas claro. enfim. Então, eu acho que a experiência dele foi muito única, assim, de pegar, tipo, só 4 decks, basicamente, né? E os 4 serem do meta e o campeonato em todo, assim, sabe? Sim, sim, com Então é. certeza. Mas é uma aposta boa. Não sei se vai ter os mesmos resultados em Toronto, mas eu com certeza aposto em ser a forma dominante de jogar de Charizard daqui pra Também, eu frente também. até a votação. É, eu Tá? também. Eu Concordo aposto com nisso isso. também. Daí a gente teve 2 put, né? Provavelmente não tem nada diferente, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uhum. Ah, o primeiro put nada diferente. É um arquétipo bem soninho. Sim, Ah, ele no pode segundo falar. teve um Clop a menos e uma down, né? Então Ah, é. legal. Houveram conversas sobre a Down, né? O Put, ele denunciou, assim, o Azul fez um hype sobre o Put com o Cristal de volta e tudo mais, né? Mas parece que não vingou. E o Não, Put vai não. Acho continuar que assim por um ninguém, tempo. acho que ninguém nem tentou, tá ligado? Fora de, fora de, enfim, challenge de campeonatos online, enfim. Sim, sim. E aqui tinha uns três Goldengo, né, cara? No... Padrão, é. Exato. Se a gente contar o assimétrico, teve 4, né? Então, bem padrão. Então, o mais diferente é a volta do Goldengo e o Box aqui, né? Nesse assimétrico. Que é um deck que a gente viu fazer uma passagem ali no Mundial, né? E agora voltando aí, cara, depois de um tempo sem ver grandes resultados, né? O que que tu acha dele? Cara, eu gosto bastante dele. Eu sempre gostei bastante. Assim, eu não lembro de ser com carrinho, mas eu gosto da build com carrinho também. Eu acho que era Prime, E, né? eu acho que era, acho que o que a gente viu era Prime, pelo menos. Mas eu gosto muito, assim, eu acho que é foda, porque eu tenho uma ligação muito emocional com o jogo, né? Então eu acho muito sem graça jogar de Dengo, sabe? Acho muito sem Uhum, graça Dengo. Mas esse arquétipo parece muito divertido de jogar, muito divertido mesmo, assim. sim. Eu gosto ele é bem mais diverso, é mais. Ele é bem menos linear, é menos previsível Sim, é, contra ele, né? sim. Porque tu precisa, ao mesmo tempo que você quer começar do Night Lock, você quer evitar um Iron Hands na cara, então. E tem aquele E. negócio de ficar, tipo, evitando o nocaute, porque a única forma dele descartar é tu pegando nocaute no Arrow Hands, e daí tu fica, É, tipo, aquela brincadeira de Gust contra Gust, assim. Parece muito mais divertido, cara. Parece muito mais divertido, assim. sim, com certeza. Apesar Vem. disso, assim, apesar do jogo de Kidengo um top 8 pouco diverso, né? É, de fato, bem pouco mesmo, assim. A gente tá, é o campeão e o top 9, né? Sim. A gente pode notar o fato de Guard estar fora, né, do assimétrico, mas no mais. E tem um destaque aqui, né, do Fabian, que já é um jogador conhecido por alguns decks diferentes, né? Que Sim, sim. trouxe o Dragapult Blaziken, né? Uma Um rara bem blue pack, diferente. cara. Assim, o Dragapult Blaze que eu acho que ele já tinha trazido em outro Major, né? E, Eu já vi em algum outro meio, eu não sei qual, assim. sim. Mas eu acho que as principais mudanças é o pack e o Blaziken Baby, né? O que o Blaziken Baby faz? Deixa eu ver. Ele é 120 e acho que é no dano. Isso. Descarta dois, aí dá 120 em um dos Pokémons do banco, né? É um Darmanitan, né? Um Darmanitan Ah, 120. parece bem legal.
Sim, e parece bem divertido também de rodar, assim, parece bem Parece diferente, bem bem divertido, divertido, cara. né? E resultado sólido, né, cara? Bem legal. É muito sólido. O grande problema desses decks que são super divertidos, assim, Frostless Mãe, que. Assim, pra nós, né? Que isso é um grande problema. Dragapult e Blaziken, que normalmente eles são build de box, né? Mas eles Hum, parecem muito divertidos de jogar, assim. sim. É, box é uma spec que te abre muitos caminhos, né? Sim. E, cara, apesar de Gardevoir estar fora aí do assimétrico, a gente vê muita guard aqui pro top 32, muita guard mesmo. Pois é, falando um pouquinho sobre a guard, se você me permite, é, a tendência parece ser aquela mesma ideia do Henry, né? De 2-1-2, de linha de guard, ou trazendo Latias mais uma vez, agora incluindo a Diancie, né? E tem dois estudos de casos interessantes que são o Rune, que também foi campeão de um mundial que eu acho que também foi na Alemanha, não tenho certeza, de um regional, aliás, que liga do Torge, né? Guard. Uhum. E ele traz aqui também o Turbo Energize, que a gente conversou um pouco sobre isso também, né? Que provavelmente é uma ideia muito pro Mirror, assim, de energizar os maquiadores rápido e tal. Mas a tendência continua a mesma do like, assim. E não parece ter nenhum motivo específico, assim, pra Garrett ter ficado fora. Nenhum dos resultados dos dois melhores colocados ali, que ficaram fora do assimétrico, foram muito notáveis. Não teve um deck que tirou Garrett do assimétrico, digamos assim, né? Por essa análise. O Rune foi... A única derrota dele foi pro campeão, foi pro Nikolai. Sim. E ele teve resultados sólidos assim contra decks do meta, contra Goldengo, Charizard, que dificultou mais a vida dele, assim. Mas eu acho que não é um sinal de enfraquecimento da guard, e sim de surgimentos de novos decks aí que estão se fortalecendo, né? Então o formato tá ficando mais diverso, que é uma coisa que a comunidade está sempre cobrando bastante, né? Tá sempre desejando bastante. E acho que agora, mais do que talvez a gente tenha visto na nossa trajetória, o topo do meta tá bastante diverso, né? Em Sim, é. comparação à realidade Goldengo, de antes. assim, Goldengo à parte, né? Com certeza. Exato. Porque agora você tem mais decks brigando no topo, né? Então, Goldengo, Dragapult Dusknoir, Guard e agora o Mega Absol também esteve, né? Por alguns eventos, né? Sim. E o Like, né? O Like, o Mega Absol também tá nisso. E agora o Charizard também, né? Perceba que a grande questão de um player ficar fora do top cut ou não é, não é as duas últimas rodadas, né? Mas é a quantidade de IDs que ele escolhe dar anteriormente ao dia 2, é a quantidade de partidas que ele perde no dia um, porque a diferença do top cut pra quem fica fora ali, até pelo menos o top 20, é de 2 pontos, né? Então, não é como se não é como se um arquétipo ficasse fora do top cut e ele de repente fosse ruim. Nunca vai ser Exato. isso. Inclusive é muito doido, né? Tu vê, por exemplo, tu pega aqui o Kim, que ficou em 10º lugar, né? Tu pega a run dele. Não, tá. Deixa eu ver a run dele pra entender por que ele ficou fora. E aí tu pega a run dele é insana, sabe? A run dele é absurda, né? Ah, não, é muito boa, é Então, muito boa. então tipo, só tem uma derrota, sabe? Então, é isso. São esses acasos que fazem o esporte, né? E, É, mas exato. nada de alarmante, né? Tipo, sei lá, eu não lembro agora qual foi o regional, mas teve um regional que teve um assimétrico de 8 pessoas, assim, tipo, foi até o top 16 de assimétrico. Então, um cara que tava pra ficar top cut na última rodada falou: Ah, não, beleza, vou dar ID, né? Aí, de repente, ele dá ID e 8 pessoas vão pra assimétrico, assim, são coisas que não dá pra controlar, né? Ahn, e, e, de novo, a diferença de pontos, assim, é muito baixa. Então, Sim, lá pro top 25 e top 27, queria tentar dois arquétipos, né? Assim, top 27 e o 28 também, que é o Flareon Noctowl, mais bem colocado, né? Melhor colocado. sim, Ahn, que ele trouxe uma build, tipo, muito parecido com o que a Emma propôs pro evento, assim. Que ela falou sobre o Two Scrapper, porque ela tava com medo de Anse, essa pessoa trouxe também. E, e também basicamente, tipo, a saída, né, de Clefairy.
que a Emma Uhum. propôs que a Emma propôs também no Twitter e também no Major que ela jogou também, né? Já tinha saído. O Buffalo Kangaskhan, que parece ser um arquétipo muito divertido. Joguei um pouco, e Sim, de fato é. E também a grande aposta, assim, as pessoas estavam apostando bastante nesse arquétipo, né? Que tem uma pegada meio surpresa também, mas que eu não achei depois tão consistente, que era a Megalopane com o Dusknoir, né? sim. Parecia promissor no papel, mas depois que ele saiu do papel, a gente conseguiu ver várias fraquezas assim do deck. Sim, exato. Ele foi uma surpresa interessante, deu uns sustos, né? Em É, alguns exato. jogadores, com certeza. Mas eu acho que, infelizmente, eu não vejo muito futuro, assim, pra esse arquétipo, pelo menos no formato atual, né? De novo, quando a gente faz essas análises de regional, a gente fala pra regional, né? Mas a grande Sim. verdade é que esse é um grande deck pra se jogar em challenges, em locais e afins. Porque, cara, ele, tipo, é muito fácil de punir player inexperiente, assim, com ele. Nossa. Mas, Uhum. mas pra regional não é consistente o suficiente pra alto nível, né? Me Exato. parece, de novo. As nossas análises aqui são, claro, né? Pensando na melhor play possível que te dê as estatísticas mais altas de chegar lá no topo, né? Sim. E pensando nos matchups que você quer pegar no topo do meta, o Lupone não se sustenta muito, assim. Uhum. Mas, cara, em níveis locais, o Lupone deve ser rei, assim. Eu consigo imaginar comunidades em que o Lupone farme, assim, os Também, challenges também, e né? as basicas. Então, tipo, ele é um É, deck, né? é, É isso que a gente quer dizer, ele é um exato. deck. Talvez não seja a nível competitivo, mas ele é um deck. E eu tenho essa expressão sobre Kangaskhan, inclusive. Kangaskhan deve farmar alguns locais. Uma galera que não Aham, sabe lidar bem com Kangaskhan falando, sabe? sim. Foi bem essa minha experiência, assim, jogando de Kangaskhan. Eu fui subindo no live, eventualmente as pessoas só sabiam como jogar contra e eu fui tomando Watchtower também, que basicamente mata o deck, então, enfim. Sim. E fazer um pequeno parênteses sobre o G-Box, né? Retornando a ele. Cara, eu fico um pouco surpreso que mais pessoas não joguem assim, porque é um deck que pessoalmente eu achei muito divertido, eu conheci ele recentemente. E, cara, é o melhor momento pra jogar ele por causa do Goldengo, assim, né? Se você tá caçando as mesas mais altas. Eu acho, na minha pouca experiência com o deck, o matchup de Dragapult bem chato, assim, de lidar. Sim. Mas foi o único, assim, foi o único matchup bem chato que eu senti com o deck, sabe? O que eu vou dizer é Então, que o deck, ele. Toda box, ela vai ser menos jogada do que. E isso tipo, historicamente, qualquer box, assim, ela vai ser menos jogada que outros decks, né? uhum, Ele é menos atrativo, então, do que outros decks, né? uhum, Mas ele é muito divertido, assim. Eu já tive uma experiência jogando com deck, ele também é muito divertido. Agora, sobre a questão da matchup de Dragapult, isso é recente eh, dela ser incômoda. Eu também senti isso, né? Mas eu joguei uhum, com a versão do deck que não ia Pidgeot, né? Que ia Sylveon, que ia dois ou três Crispin, que ia dois Ogerpon, e que não ia nem Terapagos, ia, sabe? Essa uhum, versão do deck, ela era muito confortável de jogar contra a Dragapult, assim, tinha abordagem de Sylveon, tinha abordagem de Ogerpon back-to-back, né? Porque o problema desse deck, fazer abordagem de Ogerpon, é fazer ela várias vezes, né? É mais ou menos isso, mas na época, assim, o Ogerpon, tu conseguia fazer back-to-back várias vezes, e quando, sei lá, a Dragapult entrava em jogo, tu tinha Clefairy ainda, né? sim, Então, exato. Então isso é recente, assim, esse incômodo. Mas eu super consigo ver esse incômodo, assim, de Dragapult. Ele tem muito tempo, muita disrupção, muito recurso, muita consistência, assim. Eu exato. consigo ver E acontecendo. Phantom Light é um ataque muito assustador pro meta de forma geral. Eu comecei jogando Zoroark, então eu demorei pra entender como Phantom Dive é assustador. Sim. Que talvez seja o deck que menos sinta medo de Phantom Dive, né? No formato. Provavelmente, E- sim. então, quando tu pega quando o teu deck não tá tecado pra Dragapult, e tu tem um Dragapult na tua frente, é uma experiência interessante, assim. Mas decks de box eu indico muito pra quem gosta de variedade, assim, porque é um arquétipo que você compra e você tá sempre
mudando alguma coisa para se adaptar ao formato. Pode ser, nem sempre vai estar no topo do meta, né? V-Box, eu Sim, não lembro de um momento que ele esteve de fato. Mas ele sempre vai ser uma play interessante, que vai ter algumas respostas, tu nunca vai sentir. A minha impressão é que tu nunca vai sentir desamparado, tanto com Terabox e V-Box. Então, eu gosto muito desse tipo de formato de deck, assim. Eu super me vejo sendo main algum deck do tipo, assim. sim. Eu recomendo para crianças e para novos jogadores, sempre deck de box, ou deck de Pidgeot em geral, ou deck de coruja em geral, porque ele te direciona muito pra tomada de decisão, né? Isso é Isso. importante ter quando começa a jogar o jogo. Exato, isso é bem legal. E te dá muitas aberturas e tal. E se tu não tiver mais nada pra falar do EVBox, mais dois destaques que a gente pode fazer, um pouquinho mais abaixo, que são o Garchomp da Cynthia, em 35º, Uhum. e Slacking EX, que, pra ser honesto, nem sei o que faz. O Bernardo Dias, dois lugares atrás. Cara, Garchomp, lutador ganha muita coisa, né? Tu acha que esse arquétipo, o que, que aguarda ele no futuro? Vai ser falsa promessa? Cara, Qual vai ser? eu não. Eu sinceramente não vejo motivo pra jogar de Lucario com o Garchomp existindo. Eu acho o Uhum. Garchomp só muito superior ao Lucario. Ah, eu entendo o apelo de Lucario, né? E talvez a fraqueza depois da rotação do Garchomp ser grama pese mais, né? E pese bastante. Isso é um talvez. Mas. Cara, Garchomp com certeza é um deck, assim, tipo, é um dos decks existentes, né? E o legal do formato de fogo fantasmagórico não tem nesse deck, né? Mas que eu vi em alguns decks é a possibilidade de usar o estádio que evolui direto pra grama e conseguir fazer isso não só pra Roserade, mas como pra Todos Cruel também, né? Sim. Que é a grande parada desse deck, assim, do Lucario. Assim, eu não jogo de Garchomp, nunca joguei de Garchomp, mas avaliando somente no papel, ele parece apanhar pra desgraça, assim, de Goldengo. E Uhum. então, incluir essa tech junto com o estádio, né, e não precisar gastar um turno de tema evolução pra sempre setar o Toad Squirrel quando tu precisar, assim, parece uma ideia bem legal. Sim. Ah, eu tenho medo de como esses decks lutadores vão ficar depois da rotação, como put player, né? Eu não tenho dificuldade em enfrentar o arquétipo agora, mas esse primeiro ataque do Garchomp me deixa um pouco assustado, assim, pra jogar contra sem disrupção. Especialmente se. De novo, eu não jogo de Garchomp, né? Eu imagino que tu precisa de muito slot. Mas especialmente se os Garchomps começarem a utilizar Doce Raro, assim, tipo. Doce Raro Garchomp no primeiro ataque parece muito assustador. Eu entendo toda a parada do Gabite, né? Uhum. Do Gabite te dar uma certa consistência e tal, e por isso, em tese, tu não precisa de Doce Raro. Mas talvez essa velocidade seja justificada, assim, tipo, depois da rotação, sabe? Porque tu começa a bater muito cedo, começa a bater 130, o que pra Put é assustador. E, e tu começa a alimentar tua própria mão, assim. Uhum. E Put sem disrupção, eu não sei se faz muito, não. Então. Cara, é super um deck, assim. Ele e o Lucario, eu hypo os dois pra depois da rotação, assim. Eu espero que eles vejam mais jogo. Porque eu acho divertido, assim, os arquétipos. Sim. De novo, eu não jogo com Garchomp, né? Mas essas são minhas observações, assim. Eu não entendo porque eu não rodo Doce Raro. De novo, eu entendo que o Gabite seja peça de consistência, né? Uhum. Mas eu teria medo, eu rodaria o. Eu rodaria o estádio também, se eu fosse jogar de Garchomp. Exato, assim, se a gente está vendo essas previsões para esse deck, são muito também pós-rotação, e pós-rotação a gente tem muito pouco como saber, né? Impossível, A é gente só impossível. tem a gente tem inícios de ideias aqui, né? E eu concordo contigo no sentido de esse combo de Força da Fatalidade com o Garchomp parece ser muito maneiro. E o Garchomp, o problema dele, né? Ele tem que achar o jeito de lidar com essa perda de energias, mas se o ataque inicial dele for rápido e for mais eficaz, né, no plano de jogo, assim, eu definitivamente
vejo como coisa interessante. Principalmente se ele conseguir esse Roserade cedo, né, cara? Fora da vitalidade. Um Roserade já, tipo, turno 2 3 assim, já batendo 130. Pode ser É, interessante. agora é um dos decks já existentes, mas depois da rotação, tudo que eu tenho é torcida, né? Porque de fato é impossível saber. Sim. E Slaking, cara, que isso bicho faz, Davi? Então, ele baixa 280 e ele não ataca se o oponente não tiver EX. E é isso. Ah, boto fé. Aí, então ele só Então, ataca se cara, tiver 280, ele só ataca se tiver EX, perdão, e ele ataca 280. É isso. Pragmatic isso. boto fé. E aí você coloca. Energia de ignição pode ter caixa de regras, né? Então, coloca uma energia de ignição, Slacking já tá batendo pra 280, um doce raro. E simples assim, né? É, exato. Tem dois Clops, tem Budil pra parar, Pidgeot pra consistência, Grand Prix pra Pidgeot, Slaking e dois Clops, é muito estágio 2, né? Sim, É praticamente isso. maneiro. E também a gente vê um Alakazam, né? É, Aqui, na posição 50. Alakazam não é só um dos decks resistentes, é um deck bom, cara. E Alakazam ele tem algumas questões, né? A primeira é que, infelizmente, Pult existe, né? Mas veio aí Battle Cage e tem um pato também, então existe um mundo, né? Mas eu joguei contra Alakazams, assim, e, tipo, a match é muito favorável, mesmo com a existência de Battle Cage, assim. É muito favorável pro Put. Put à parte, cara, Alakazam é um deck muito bom, cara. Tipo, de verdade, assim, é um Ticatão que deu certo, velho. Sim, eu pensei nisso também. E eu já vi, cara, em muitas cups ali dos Estados Unidos e tal, o Alakazam na final, o Alakazam top 4 assim, então no nível local ele já se provou bastante, né? Não, é tranquilamente um deck pra, tipo. Tu sabe que roda muita. Sabe que tem muita. Assim, ele tem uma certa dificuldade. Ele tem uma certa dificuldade, não. Ele tem uma boa dificuldade contra guard também. Mas tu vai jogar um local assim, tu sabe que tem um player de pult e um player de guard pra, tipo, 20 players. Aí tu vai seco assim nele. Uhum, claro. Eu iria seco, ele. Tem gente até rodando. Não é o caso do Oscar aqui que ficou em. Acho que em 40º lugar? Não sei. Isso, com projeto. É. Não é o caso dele, mas tem gente até. Tinha gente até rodando com um Togekiss, assim. Já vi. Uhum, É, exato. Então, ele tem. Ele tem essa vantagem bizarra, assim, de sempre estar na frente em prêmios e tal. Ahn, tem alguns slots obrigatórios, infelizmente, nele, né? E também tem a existência do Dragapult, né? Mas essas duas questões à parte, pô, se tem um deck single prize no momento, é ele, cara. sim. É, até achei interessante ele rodar o Shame aqui, é a primeira vez que eu vejo o Shame no Alakazam. É, eu não lembro de ter Pergunto. visto também. Se eu não me engano, o Azul chegou a jogar um ou dois jogos com ele, assim, quando ele. Mas isso não foi nem em vídeo, eu acho que eu vi na stream, assim. Mas eu também não tava acostumado, assim. Assim, o Hammer é obrigatório e o Battle Cage é obrigatório também. Aí Sim, a quantidade vai depender de jogador, mas eu gosto muito dessa contagem de dois Hammer e três Battle Cage. sim, parece bom. É. O Wondrous Patch é uma carta que achei que deu muito valor assim ao Alakazam, porque a minha experiência, cara, é que eles estavam sempre rifando alguma coisa, e geralmente era energia pra continuar tendo uma corrente de ataques, né? Então, acho que é uma carta que faz parte do bom núcleo, assim, pro deck, né? Pelo menos uma cópia. Eu acho legal ter essa aceleração de energia. Sim. E deck single prize, pelo menos a experiência que eu tenho, que são os dois que eu conheço, que é Typhlosion e Alakazam, que eu vi que foram os dois mais jogados, assim, dentro da nossa experiência de jogando desde abril de 25, né? Uhum. É um deck, são decks muito pedagógicos para quem quer aprender sobre slot de banco, né? Então, o que descer em qual matchup, quantos descer em qual matchup e afins, ele é um deck muito pedagógico pra isso, cara. Então, então eu vejo muita dificuldade, assim, tipo, da galera. Por exemplo, eu joguei um pouco de Dengo no live, né? E eu joguei contra três Alakazas. Eu ganhei contra os três, cara, de Dengo. Porque eu só optava por ficar com.
eu ficava com board single price, assim, indo de Sorrock, Uhum. e eles desciam muito dano nas partes e pouco Alakazam, e eu conseguia nocaute nos Abra, assim, antes deles conseguirem set, porque ele não tinha muita Abra, assim. E eu via acontecer coisas parecidas com Typhlosion, assim, de Typhlosion subestimar o poder de explosão de Pult e não descer 4 ah, dos básicos, que eu não vou lembrar o nome agora. É. E também subestimar, tipo, as Devos em guards, coisa parecida, sabe? Então é um deck muito pedagógico nesse sentido. É, ele tira a tua ilusão de que o adversário tem que ir atrás dos teus Pokémon de 2 prizes, do teu Fazandipt, ou dos teus Pokémon de suporte. Tipo, tu aprende a dificuldade de você continuar mantendo a tua linha de atacantes saudável em jogo, né? É, exato. E Pra gente desafio. começou a jogar ano passado, que a gente tava muito acostumado com o Map Price 222, e daí a Aham. gente pega um single price e a gente fica, não precisa ser 222 não, sabe? Ele é um É, deck muito pedagógico nesse sentido. exato. Então, espero ver mais aí do Alakazam, cara. Vamos ver. Em Majors é sempre um terreno difícil, né? Um terreno diferente. Sim. Mas tem potencial, cara. Então, pô, bastante diversidade, até em posições até bem altas, né, aqui em Stuttgart. É o que eu espero, assim, é que eu espero de regionais mais longes de grandes metrópoles, né? Então, regionais de, por exemplo, Belo Horizonte, que não é perto de São Paulo. Assim, é perto de São Paulo geograficamente, né? Mas para um gringo, ele não vai ver Belo Horizonte e vai querer vir para o Brasil, sabe? Uhum, Stuttgart também, que é tipo, sei lá, que não é Paris ou coisa parecida, sabe? Que não é. uhum, Então é o que eu espero desses regionais. E são os que eu mais gosto que são os que eu mais gosto de ver depois também. Porque é muito divertido ver, tipo, pô, o Green melhor posicionado é um Green sem Frostless, tá ligado? É muito mais divertido ver isso do que ver um Laik. Aí tu vai ver o Laik, tipo, top 32, claro. Competitivamente é muito mais interessante, né? Porque o top 32 é muito estacado, mas é só daquilo meta, assim. É difícil ver um pouco mais de invenção também. A galera sentindo um pouco mais à vontade pra arriscar e afins, né? Então esses regionais, assim, são muito divertidos, cara. exato. Se você é uma pessoa que tiver, tipo, variedade, né, isso tiver com certeza um prato cheio. E Toronto, por outro lado, né, eu imagino que vai ser um regional muito técnico, né, muito meta, assim. Eu Então, tô vendo. É que eu queria muito que tivesse Santiago transmissão também. Porque tem muitos players aqui da nossa comunidade que vão pra Santiago, né? E então pra mim seria mais interessante Santiago do que Toronto, pra ser sincero. uhum, Então eu imagino que Toronto sim tenha bastante inovações, né? Mas nada muito maluco, tipo Typhlosion e Goldengo, né? uhum. E, ao mesmo tempo que em Santiago talvez tenha algumas coisas mais malucas, mas tem players que eu acompanho mais e que eu gostaria de ver em stream, né? Apesar disso, a gente tem logo depois desses dois eventos o Internacional da Europa, né? Que esses players da nossa comunidade também vão, então vai juntar o útil ao agradável, né? Exato. Esse aí. Que data que é, inclusive? Eu não sei se é final de fevereiro ou início de fevereiro ou final de janeiro. Deixa eu ver aqui. Maneiro. Já vai ter coleção nova, né? Vai vir no final de janeiro. Uhum. Vai ser. Cara, vai ser o ultimato, assim, né? Da temporada. Vai ser divertido ver todo mundo se juntar. Não tenho certeza, não sei onde ver também. Perdão. Justo. Bom, eventualmente a gente vai conseguir essa informação e vamos descobrir ele também. Cara, em relação a esses arquétipos principais do meta, você vê alguma diferença, alguma coisa, alguma tech diferente, alguma estrutura de decks diferentes? Engage, Charizard, Cara, eu, Goldene. eu, eu tô cada vez mais fã da abordagem do Henry. O Henry, ele é tudo isso mesmo. Apesar disso, eu ficaria, ainda estando mais fã da abordagem do Henry, eu ainda estaria mais confortável de enfrentar essa Gardevoir de Dragapult da Skinner, né? Apesar Sim, disso, eu não acho que seja tudo isso que. Todo esse medo que eu tinha, não, sabe? sim. Eu não acho que seja, tipo. Seja
turnover pra guard fazer esse 2-1-2 nessa matchup. Mas com certeza é mais difícil, assim. Mas se eu estiver jogando de guard, eu estaria fazendo uma abordagem parecida. Uhum. Hum, E em a, fal- relação ao. Pode falar. a falta de Devo também, né? Então, a matchup de Dengo, ela tá mais. Eu diria mais profunda. Eu não diria mais difícil. Mas não é mais tão simples para os players de guard, né? Ela tá com Sim, certeza mais profunda. exato. Porque a abordagem de Devo é muito direta com você tacar com o Tiara cedo, você dá aquele 80, você já tá querendo ameaças instantâneas, né? É, exato. E- Não que a abordagem de Devo seja simples, tá? Pros jogadores de guard. Mas com certeza elas eram mais claras, Uhum. né? Elas são mais. Então. Né, exato. E. E, cara, eu odeio a Pokémon Company, assim. Mega Diance, nossa, frustrou minha vida, assim. E eu acho que com certeza essas foram as maiores mudanças. E de novo, né? A mudança aconteceu no Laik, mas elas foram realizadas aqui, né? Tipo, elas foram canonizadas nesse regional, né? Porque popularizou. Nem toda mudança do Henry, quando ele fez guard com carimbo, ninguém jogou com guard com carimbo. Quando ele fez guard com Zoroark, ninguém jogou com guard Zoroark. Mas essa popularizou muito, cara. Sim. Encaixou bem no formato, pelo visto, né? É, exato. Ahn, cara, não, e são poucos os Dengos que tecaram contra o Gerpon, tá? O melhor colocado, por exemplo, não tecou contra. Aí o, o Daniel Magna tecou, né? Ele foi pra Mega Mawile. Não, pera. Uhum. É, ele foi pra Mega Mawile. Aí o sétimo lugar, o Drill também tecou. O Silas, claro, ele tá jogando de Iron Hands, né? É. É outra pira. Uhum. Ahn, Daí a gente vai pro 13º lugar, ele tem o Cramoran, né? Que é uma tech mais pra Mirror do que pra Ogerpon, né? Sim. Pois Não, é. acho que não chega nem a ser uma tech pra Ogerpon real, assim. Uhum. E daí, finalmente, no 14º lugar, o que eu acho que seja a melhor tech, que é a Mega Lopunny, assim. Mas É, não é o tão Azul óbvio assim. tem sido um grande fã da Megalopune e eu acompanhei o campeonato que ele jogou com o Torneio Online, né? Cara, parece muito fluido, assim, de usar Megalopune. Acho bom. Acho melhor. Né? Então, como, né, tem essas variações que continuam acontecendo, né? Não existe uma versão absoluta de Dengo, né? Até hoje. Eu achei que já teria se consolidado alguma, mas tem muita variação entre os top players, assim, né? Uhum. E acho que deve continuar dessa forma, até de esse spec mudando e tal. O que é mais difícil ainda, porque Dengo, além de tudo agora, é um deck imprevisível, no sentido de que Muito. o adversário flipa um Solrock Gimmighoul contra você, você não sabe direito. Você tem que ficar investigando qual é a tech para o Garpon, se eles têm Lana, se eles têm É, Levin, exato. se eles têm Levin's, Target é. Catcher, Secret Box, enfim, né? O que deve ser uma responsabilidade para um bom jogador de Dengo, porque ele não tem mais a responsabilidade só de jogar bem no board, né? Mas ele também tem a responsabilidade de omitir informação, porque isso é benéfico pra ele, sabe? Ah, se ele vai ter Prime Catcher ou se ele vai ter box, cara, isso influencia muito, velho. Uhum, Tipo, uma Kissera que ele acha uma box é um combo que ele, sei lá, acha um nocaute. Um quarto boss que ele use, e tu acha que ele tá sem gush, assim, se ele usar 4 boss ele não vencer também, né? Mas, por exemplo, ele tem 2 boss no descarte, tu dá Kissera achando que as odds dele são duas, ele tem a terceira do Prime, assim, tipo. É muito bizarro. Essa responsabilidade de omitir informação pode influenciar na match, sabe? sim, como jogador de guard GL, pra mim é incômodo porque a única forma dele nocautear. Única forma não, é uma das únicas formas dele nocautear a Jerry, né? Facilita muito o nocaute da Jerry, né? Que é boss, aí pega os itens Prime pra nocaute de Jerry e tal, Sim. que, que pode ser uma ameaça também, né, nesse matchup. Então, com certeza muda muito algumas decisões que você toma, né? É. Então é muito legal, né? O Dengo, assim, foram basicamente 3 cartas, né? Claro, foi muito mais que isso, né? Mas foram basicamente 3 cartas, que é, assim, 4. O balão, o Genesect e a duplinha de Sorok e Lunatone, né? Mas já foi o suficiente pra dar profundidade pro deck, porque o deck era muito raso antes, né? Mas agora Sim. o deck tem profundidade, o deck tem mérito, sabe? Apesar de dele ser
estupidamente consistente, né? Ele tem mérito ao jogo, né? Então isso é muito legal de ver, assim, o trabalho de dar profundidade pra um deck que parece ser simples, né? Porque no papel ele parece ser muito simples, ele parece ser um deck 2-2-2, né? Uhum, sim. Mas a gente vê claramente a diferença, né? Entre um Golden Eagle player tipo, de nível alto, né? Ah, E o muito. médio, né? Muito, Né? muito, muito. Ah. Até em escolha de lista, né? E como usar essas listas e tal. Então, e Goldengo é um deck que, de novo, né, tá sobrevivendo muito a um meta preparado para ele, que antes não era o caso, né? Não. Até aquele Goldengo de Energy Search, né? Era um Goldengo que não sobreviveria, né? Não sobrevivia muito bem a adaptações, né? Não, ele nunca tava no Metacall, ele nunca tava no Metacall, tipo, tu via lá a transmissão, ele nunca tava no top 5 Metacall, ele sempre tava abaixo de 4%, 3%, ele era um deck, mas não era um deck competitivo, assim. Exato. Então agora está O... sendo um monstro. A matchup contra Put era maravilhosa, eu adorava cair contra Dengo na ladder, assim, no live. Era maravilhosa, Uhum, tipo, ele tinha um nocaute e acabava o deck, assim. Mas Balão Genesect já deixou estranho depois de Soráculo na Tona, então, esquece. né? E aí, cara, Charizard, então tu aposta que a engine de Noctowl vai ser a mais popular, vai ser Vai. mais bem sucedida também. Vai. A mais sucedida e a mais popular. Eu apostaria que, pelo menos pra Toronto, o deck de Charizard e Pidgeot vai sumir, tá? Vai ser, tipo, menos de 3%, assim, sabe? Vai ser minúscula a porcentagem. E... Enquanto o Charizard e Noctowl vai ser, sei lá, 7, 8%. É, Ah, cara, é difícil advogar pelo Charizard de Pidgeot puro, né? Nessa altura. sim. É, o Charizard e Pidgeot... O Charizard e Pidgeot... O que eu acho legal no Charizard Pidgeot é que tu pode usar carimbo, né? Eu acho isso bem legal Hum, no Charizard Pidgeot. Mas eu não sei até que ponto tu não pode usar carimbo também no Charizard Noctowl, sinceramente. Eu não vi, né? Mas é um pensamento a se ter, claro, é um arquétipo novo, assim, né? Então, né? testes vão surgir. Não é como Com- se não é como se o arquétipo de Noctowl e Charizard só sobrevivesse por causa do Prime Catcher, né? Né, não, até parece super opcional mesmo. Exato. Então, de novo, eu joguei muito contra o deck, né? Mas eu não joguei muito com o deck. Então essas são só especulações de jogador iniciante, né? Mas Isso. eu gosto muito. Se tem algo que justifique tu não utilizar esse arquétipo e utilizar o de Pidgeot e Charizard, na minha opinião, seria o carimbo. Mas daí eu não sei até que ponto tu consegue usar carimbo nesse arquétipo, né? São esses meus Sim. pensamentos aí pra Toronto. Perfeito, é. E, cara, a gente tá bem alinhado, assim. Eu acho que Goldengo só tende a crescer. Eu tava vendo o like, realmente ele cresceu em quase 2% em relação ao like. E acho que Goldengo não para mais, velho. Tipo, se Não, fosse acho que pra vai parar, 18. Acho que vai 18. né? Se fosse pra parar, ele teria parado, tá ligado? Nada consegue anular mais ele. Então, assim, de repente no último Major por rotação já esteja nos 20 e é isso, sabe? Sim, Charizard vai explodir também. Talvez, cara, a popularidade de Guard dê uma segurada pra Toronto. Ou talvez dê uma estacada, sabe? E sim. enquanto os outros cresçam. Eu queria compartilhar um pensamento que eu tive recentemente, que é a possibilidade do Dragapult voltar a rodar Jax. Só queria deixar isso registrado, pra caso aconteça, né? Eu clipar Uhum. e falar e postar no Twitter e falar que eu sei de algo, né? Sim, Mas eu percebi jogando com deck de Professor Research, Lily, e até com uma contagem baixa de Hilda, como a matchup sem esses apoiadores que procurem Pokémon de evolução fica difícil na matchup contra Guard, cara. Fica muito difícil, assim. Então é um pensamento que eu tive, assim. Ah, talvez eu volte a rodar Jax, mas é só um palpite também, né? Só uma ah, imaginação. mal sabe você que o Salmo está aqui, ó, vendo e anotando, cara. Ouvindo É, você falar e anotando, velho, com o tradutor, tá ligado? então. Mas é o que eu imaginei E pro futuro de Guard. E eu acho que esses decks vão sumir, assim, em Toronto. Buffalo, eu acho. O Azul, ele recentemente falou que ele apostaria que o Buffalo e o Kangaskhan aparecesse bastante em Toronto, por causa da atual run dele, assim. A aposta dele é que a run dele teria impactado algumas pessoas, e daí seria um pique maior e tal. O que eu entendo.
Mas se essas mesmas pessoas pegarem, tipo, 1, 2 semanas pra testar e ver as brechas que o deck deixa, né? Eu duvido que eles fiquem no arquétipo que não seja, que seja algo competitivo, né? Duvido que seja um pensamento competitivo e não só um pensamento de conforto das pessoas, né? Então, a minha aposta é que esses decks vão sumir, assim. Que estavam no hype no início de Fogo Fantasmagórico. Bufala Kangaskhan, Megalopane e tal. Acho que a gente não vai ver esses decks em Toronto. Eu acho que realmente vai ser um meta mais uniforme assim mesmo. E a abordagem de guard pra mim parece estar bem definida assim. O Latias é realmente tudo isso. Me pareceu estranho utilizar ele na primeira vez que eu vi assim, mas cara, Item Lock turno um assim ainda continua sendo muito forte, né, mesmo com todas as mudanças no meta, assim, é diferente. E eu ainda gosto, assim como o Jackson Ford, eu ainda gosto da ideia de duas kills e três routes, mas eu acho que a abordagem vai ser para essa linha mais magrinha de guard mesmo. E, cara, talvez o NHL faça algumas loucuras assim, mas eu duvido que Jellicent saia do formato até guard rotacionar, cara. Acho que Jellicent vai ser sai do É, formato não. ser a forma mais predominante, né, de jogar de guard. Acho que É, vai ser a Diana mesmo. eu acho que o Henry concorda. Assim, tem rumores que ele vai trazer capa luxuosa, né? Mas acho que não vai trazer nenhuma grande mudança no esqueleto de Pokémon, não. Cara, então só muito empolgado em relação a ver excelentes jogadores ahn, levando mais profundidade ao jogo. É, uma pena que o Vini não vai pra Toronto, né? Porque eu tô ansioso pra ver o que o Vini traz pra Zoroark também. Nossa, eu tô extremamente curioso. Zoroark é um que eu não tenho ideia. Eu já não tenho ideia desde muito tempo que Sim, as pessoas vão fazer com esse deck, né, cara? Porque tem tanta coisa que você tem que lidar e a Diana se torna estranha, mas tipo de guard também. Então eu tô sem saber o que pensar direito, assim, dessa match, desse deck. É, eu só sei que, cara, todo escurar é muito bom e eu sou muito fã de Janine também. São duas cartas que eu sou muito fã no Zoroark e mesmo depois da chegada do Zekrom, eu super pensaria insistir em usar essas duas, assim. Pelo menos enquanto o Goldemo estiver no formato, né? No caso do Todo Scroll. sim. E fazer aquela lista, cara, aquela ideia de lista do Marco no Mundial ou do Lee em Pittsburgh, que é uma lista que se propõe a ser muito boa em ganhar de guard com dois turnos, sabe? Que rode Todos Cruel, rode Janine para sempre manter as energias em jogo e tal. E eu acho que não tem muita mudança estrutural a se fazer no deck, assim. Eu gostaria muito que Darmanitan fosse real, cara, mas eu não consigo acreditar nele. É. Ele é uma brisa meio Megalopune, assim, sabe? É uma brisa meio local, assim. Uhum. Mas competitivo eu não consigo botar fé nele, não. E eu acho que vai se estabelecer aí como capa, que de novo também é só um palpite. Ah, sim. Cara, eu gosto muito de capa. Eu acho que faz sentido. Ah, eu ainda tenho que ser vendido, entretanto. Que, tipo, Sim. que capa é melhor do que caixa secreta, mas eu definitivamente estou de olho na O nosso capa, assim. problema, o nosso problema no fim das contas é a escassez, né, cara? Era só ter evento todo final de semana que a gente não estaria fazendo essas suposições, né? Né? A gente ficou. É a nossa primeira off-season, né? Então a gente tá um pouco carente É, de. não é off-season porque a season continuou, né? Mas, tipo, Sim, um é o hiato, primeiro. É o primeiro hiato que a gente tem, né? Com certeza. né? Exato. Então tá. Até porque o off-season, na verdade. É uma season pra outra só, né? Exato, uma season pra outra e o feeling foi bem mais rápido do que. A gente começou a do que jogar no esse de off-season, agora, né? né? Então. No o pós-mundial, né? O pós-mundial pro outro regional já foi Belo Horizonte, né? Já foi um feeling muito É, sim, rápido, não, né? sim, aham. Não, esse foi. Né? Exato. Eita, ó a gata. Mas enfim, é isso, cara. Jogo de Dengo, você acha que vai aparecer mais? Não, não. Duvido muito. Foi só. Deixa eu fazer minha homenagem aqui, cara.
Cara, o Tim, ele cozinhou com o Greensnau e Toad Squirrel. Acho que levou pra Brisbane, se eu não tô enganado. Os nomes, qual foi o evento que ele levou. Uhum. Mas, cara, muito maneiro a build de Green. É, entendo toda a questão da Frostless, mas Frostless é uma coisa. Se você tá focado em guard alguns decks, se você tá focado em guard Golden, Guard, que é uma maneira bem competitiva de encarar o jogo, cara. A Frostless não vai te fazer tanta falta, sabe? E principalmente se você coloca o Todo Scroll, assim, torna o deck mais direto. E gostei muito da run dele, cara. A run dele, ele foi, assim, um detalhe, que ele não conseguiu chegar no top cut. Então, acho que deve ser investigado com carinho a lista de Grimmsnarl dele. É, Não tinha falado antes sobre ela. é um grande problema quando o esqueleto canônico do deck de Pokémons é um esqueleto que tu não desce em todas as matches, né? Então, tipo, a Frosleto não desce em todas as matches. E tu usa em literalmente todo deck. Todo deck que utilizou o Grizzle desde do lançamento utiliza Frostless. Então, isso por si só já era algo pra se perguntar, né? Da existência dela. Agora, o quanto isso motivava alguém a fazer a loucura que o time fez, né? Nunca, né? Porque ninguém fez, né? Então, Exato. é muito legal, cara. Inclusive, foi a mesma lista, assim, basicamente a mesma lista que pegou a melhor colocação agora em Stuttgart, né? Cara, o Green talvez ele seja um arquétipo um pouquinho mais aberto do que a gente pensava que ele fosse. E ele precisa se adaptar, cara. Tipo, o formato. Não tem como ele ser um deck competitivo sendo atropelado por Goldemo toda vez, né, cara? Então Sim. ele precisa reagir. Pros jogadores de Green, eu ainda me pergunto qual é a utilidade de não rodar, tipo, um straight put. Mas, enfim. É, fica. Assim, um matchup melhor contra guard, talvez, né? Talvez justifique. É, mas é uma boa pergunta. E pro Green Players, por que vocês jogam de Green? Exato. Se não é a Frostless, né? Por que vocês não jogam de Frostless Monkey 2? Green Players. Por quê? Né? Em vez de Greens na Autoscroll, por que não Zoroark Autoscroll? Fica outra, fica outra questão aí, né, cara? Mas tirando a matchup de guard, parece só um put piorado, assim. Assim, Ah, eu acho muito legal, e o Team hypa muito essa carta também, que é o Spike Muth, né? Tipo, você usar seu deck de caixa e buscar pokémons da sua evolutiva por um estágio é muito maneiro, velho. Te permite combos bem interessantes, assim. sim. É que, tipo, ele é muito. Ele, de novo, né, em comparação ao Straight Put, ele é muito menos consistente, assim. Bem menos consistente mesmo que o Straight Put. Sim. Mas eu entendo o apelo de explosão. Eu entendo bastante o apelo de Ah, explosão, assim. É algo que o Put nunca vai ter, em comparação ao Grizzle, assim. né? E alguns matchups às vezes é time condition, né? Essa explosão. E contra guard, o matchup fica muito melhor se tu consegue explodir, né? Porque Uhum. se tu arrasta o jogo contra guard é que os green players costumam perder, né? Sim. Então, O Street Put, no final, talvez a única diferença dos jogadores do Grizzle seja essa diferença, né? De tu energizar, explodir e tal. Então, talvez a resposta esteja aí, né? exato. E de novo, o guard é sempre um motivo válido pra muitas mudanças, cara, de deck, né? Tipo, o roto que a gente tiver. Então, cara, eu nunca fiquei interessado em jogar de Grace antes, mas vendo a lista do team, eu achei legal. Adorei o pack também. O pack é interessante, adicionar mobilidade e tal. Trabalhar com o nível tal de pivô. Ah, não, o pack é E must. Não, o pack é Legion, né? must, é. Exato. O pack Tipo, é must. Pack Veltal e Tatsugiri, assim, é um combo muito maneiro, adiciona consistência, adiciona mobilidade, adiciona muita coisa, assim. Então, dá muitas possibilidades para um deck que parecia muito uni-abordagem, né? Então, cara, eu espero ver mais tentativas para essa lista no próximo, no Regional de Toronto, né? Então fica aí, eu não prevejo ele rolando, né? Mas Sim. eu torço. É o deck que eu tô torcendo pra aparecer. Porque Zoroark, que é meu queridinho, eu tô confuso demais. Então eu vou fazer Pois é, essa cara. torcida. Eu tenho tantas questões com esses decks que eu não jogo, tipo, porque depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre as listas de Grizzle, cara, por que que Grizzle não roda, tipo, 4 Candy e 4 boss? Todos os Grizzle, tipo, a maior contagem de boss que eu vi foi 2. Foi a maior contagem de boss que eu vi. E a maior contagem de Candy que eu vi foi um. Só É, que parece.
parece uma lista muito boa pra rolar, tipo, 3 que inclusive, a primeira vez que eu vi um Gruznal rodando Pecarante foi no challenge que a gente jogou em novembro, se eu não me engano. Uhum, sim. E quando eu vi, o meu oponente era um Shiba, um player local daqui. Quando eu vi que ele desceu o Pecarante, eu fiquei tipo, cara, por que que os Gruznal players não jogam com isso? Só melhora a match contra Gardevoir, cara. O problema do Uhum. Gardevoir é a mobilidade, né? Então tem muitas questões sobre esses decks que eu não jogo muito, cara. Tipo, essa contagem de Candy parece me incomodar muito, e a de boss também, sabe? Não é exato. Então, com certeza, velho. É muito E esquisito, claro, assim. e todos esses slots são abertos quando tu não joga com Frostless, sabe? Então, parece só, tipo, o mais correto a se fazer em relação a melhora de matchup, né? Tipo, não dá pra melhorar uma matchup onde tu precisa ter 2-2 de ignorante Frostless e tu não desce ela na matchup, tipo, como é que tu melhora ela, sabe? Exato. E eu não tenho certeza disso, né? De novo, é um palpite porque eu também não jogo de Green. Mas o tema evolução se justifica muito pela Frostless também, né? Uhum, Que, tipo, se tu não roda Frostless, tu roda mais Hurricanes e Spike Muth Candy sim. já é uma abordagem muito mais viável, né? Então, tem muitas cartas que tu só roda por causa da Frostless, né? Ah, exato. Então, com certeza. Até a abordagem de evolução é algo a se perguntar, assim, se É, ainda tá valendo e tal. o Griznal roda involução. O Griznal sem Frostless roda involução pelo mesmo motivo que o Zoroark roda involução, por motivo nenhum. Tipo, os três Mank não justificam o suficiente em evolução. Assim, não jogo com deck, né? Mas no papel, parece que os três Manks não justificam o uso de involução, sabe? Então é algo que eu testaria. Eu testaria sem involução tranquilamente, assim. Tipo, pô, Gart tá jogando sem evolução, né? Então, por que não Green, né? É o primeiro pensamento que eu vejo, sabe? Mas De não, o novo, eu Put tá gosto. rodando sem involução, por que Green, sabe? Porque Green, exato. O Put é uma comparação muito interessante de a gente fazer, né? É, exato. Ah, com, Assim, com que é Green. um pensamento intrusivo que eu tive também na matchup de Goldengo, tá? Eu enfrentei alguns Dengos no. Eu enfrentei alguns Dengos no live que eu fiquei tipo, caralho, e se eu tivesse involução aqui, velho? É uma coisa muito interessante, tipo, tu dá Phantom Dive e pinga, e depois, tipo, e pinga 6, né? Depois tu volta de Halute em evolução, o cara fica sem Dengo, parece muito bom, sabe? Mas enfim, só um pensamento intrusivo. Então, exato. E, sinceramente eu rodaria menos Mankidori também, tá? Porque o Mankidori, ele parece. A alta contagem de Mankidori, ela parece justificar também pela Frostless, assim. Então parece ser um arquétipo muito divertido de testar, cara. O Tim ele fez uma coisa muito particular, né? Mas parece um esqueleto muito bom pra ficar mudando e tal, ficar explorando. E porque isso que a gente tá fazendo são várias perguntas, né? Mas é Uhum. verdade que a gente não tem resposta. Então, parece legal assim de ficar explorando, mudando, tirando, botando. Exato. Não, o time ele fez pra mim, ele me deu curiosidade de brincar com esse arquétipo, assim. Sim. E uma coisa que a comunidade, de forma geral, competitiva, né, não fez. Então, Fallen foi um dos destaques aí nesse período que a gente ficou sem pod. Não, acho que é isso mesmo. Cara, como mudou em um mês e meio, né? Um mês. Um mês. É um mês. Como mudou em um É, mês, né, cara? uhum, assustador. Mas e alguma homenagem, alguma menção, alguma torcida? Cara, torcida pra ver Devo no put. Eu vou me divertir muito se tiver um put com Devo. Eu vou rir muito em casa. Eu vou botar no deck e testar, assim. Eu só preciso de alguém me validando, sabe? E. Cara, eu tô muito curioso pra ver Zoroark, assim. Zoroark não é um arquétipo que eu jogo, eu nunca tive interesse, mas tô curioso pra ver o que vai rolar, assim. Pra ver se os. Pra ver se. Pra ver se são reais as fofocas do cenário, né? Muito ansioso mesmo. Mas demais é isso. Pois é, cara, nesse momento, se eu realmente não imaginava ver a galera levando Zorak pra evento nenhum, assim, eu não me surpreenderia de ver o Vini sem jogar de Zorak É, nesse momento. Então, se ele vai levar, né, eu tô realmente também muito curioso pra ver o que ele tá cozinhando. mas Então acho é que é isso. isso. O Santiago tá logo ali e Toronto também, então a gente não vai ficar muito mais tempo sem, né? Isso aí, vamos ficar atento e daqui a pouco a gente tá aí de novo. Toronto é o primeiro, né? Então até Toronto. Até Toronto. E vai ter previsão, hein? Vai, A competição volta. Tem vai. previsão. É.